E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, estejam gozando de plena saúde, estejam lendo a Bíblia, se fortalecendo no poder do Espírito Santo, aprendendo com a Palavra de Deus, porque só assim nós podemos enfrentar as dificuldades, enfrentar as agruras, os desafios que se colocam à nossa frente, não é verdade? Porque nós somos fracos, a verdade é essa, mas em Cristo, no poder do Espírito Santo, nós já somos mais do que vencedores. Por isso é importante nós continuarmos com a nossa vida devocional, amém? Então eu quero ler com você agora, quero compartilhar com você a minha devocional de Ezequiel, capítulo 37, 38 e 39. E aqui nós temos aqui no capítulo 37 o Vale dos Ossos Secos, né? Esse Vale dos Ossos Secos, ele traz uma visão de um povo que é renovado. Esse texto aqui ele é autoexplicativo, ele se refere a Judá, obviamente se refere a Judá, e ali o profeta se vê num vale onde existiam muitos ossos secos, e ali Deus manda que ele profetize para esses ossos, e os ossos começam a se juntar, e os ossos se juntando começam a criar músculos, carnes, nervos, até que Deus sopra o Espírito. E ali Deus fala que assim ele fará com o povo de Israel, que ele reunirá esse povo, né, não será mais duas nações, as tábuas não estarão mais quebradas, né, como aconteceu por conta da arrogância de Roboão, filho de Davi, né, quando ele foi a causa da divisão do reino do norte e do reino do sul. Na verdade, Deus já queria dividir e usou a circunstância para fazer essa divisão. Então Deus fala que haverá um só governo, que ele irá restaurar tudo isso aí, e meu servo Davi será o rei, e eles terão um só pastor. Será um povo unido novamente. Então lá no finalzinho ele diz: ele e seus filhos e seus netos viverão ali para sempre. De geração em geração, meu servo Davi será seu príncipe para sempre, se referindo obviamente aqui a Jesus como descendente de Davi, que reinará eternamente com um só povo. E aqui envolve obviamente não só o povo de Judá, não só o povo de Israel, mas também envolverá todas as nações do mundo. Será uma aliança de paz, de bênção, de obediência, e essa aliança será permanente, beleza? Mas aqui eu quero chamar a atenção para você, aliás, de algumas coisas que é muito interessante nessa profecia do Vale de Ossos Secos. Deus chega para o profeta e diz: filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? E o profeta responde: ó Senhor soberano, só tu o sabes. O que eu vejo aqui? Eu vejo algo extraordinário. Eu vejo que o profeta, ele sabe que Deus é quem traz a vida. Só Deus pode dar a vida. E Jesus Cristo deixou isso bem claro, que ele é o pão da vida. Ele é o pão que desceu do céu, o pão que traz vida ao mundo. E quando ele se refere a este pão, obviamente, ele designa a palavra de Deus, né? Porque ele fala assim: eu não lhes dei apenas uma palavra, lá em João, ele diz: não lhes dei somente uma palavra, mas eu lhes dei a palavra e o espírito de vida que tem nela. Então o que eu vejo aqui é que você jamais pode perder a esperança. Jamais. Eu não sei qual que é a sua situação, não sei qual é o momento que você está vivendo agora. Não sei se você está passando por um problema de relacionamento no casamento, com os filhos, ou uma enfermidade grave. Mas eu sei de uma coisa: só o Senhor, o soberano, sabe todas as coisas. E nós podemos confiar. Porque se ele conseguiu transformar um monte de ossos num exército, se ele restaurou todo um povo, ele pode muito bem restaurar a nossa situação. Então nós não devemos olhar o contexto daquilo que nós estamos vivendo nesse momento. Porque o profeta aqui estava devastado. O profeta aqui, ele viveu num momento em que Jerusalém foi invadida, em que as pessoas morreram, em que ele foi exilado, viajou 612 quilômetros, estava chorando a morte de seus parentes, o distanciamento da sua nação, estava defronte de um povo que não queria ouvir as suas palavras, que o rejeitava, que o humilhava, que zombava dele, estava na iminência de ver Jerusalém completamente destruída, esperando vir um mensageiro para trazer a notícia que Jerusalém havia sido totalmente devastada. Com isso, o restante de seus parentes teriam morrido. Ou seja, ele estava humilhado, estava isolado, humilhado pelas pessoas que estavam ao seu redor, mas ainda assim, o profeta ele confiava em Deus. Ele colocou toda a sua esperança em Deus. E ele viu que Deus era capaz de restaurar.
O profeta Ezequiel, ele não viu a restauração de Israel porque foram 70 anos depois, né, do exílio, 70 anos depois. Mas ele viu de longe, e mesmo de longe ele se alegrou. Então o que eu digo para você, não perca a esperança, porque Deus, ele sopra o espírito de vida, e quando ele sopra o espírito de vida, aquele que está morto volta a viver. E ele consegue restaurar toda e qualquer situação, não há impossíveis para o nosso Deus. Então essa circunstância, esse momento que você está passando, coloque diante de Deus e mude o teu foco. Olhe pela perspectiva de Deus, pela perspectiva daquele que pode restaurar todas as coisas. Deus hoje pergunta para você, meu filho, acaso esses ossos, esse momento, eles podem ser restaurados? E você pode responder para o Senhor em total reverência. Ó Senhor soberano, Tu o sabes. Ou seja, é o teu propósito, é a tua soberania, que é governado por amor, por graça e por misericórdia. Eis-me aqui, confio em Ti. Então essa é uma verdade que eu queria compartilhar com você desse texto do capítulo 37. E no capítulo 38 aqui nós temos uma mensagem, uma prova final, a batalha final, né? O Gog aqui na Bíblia, ele não é uma pessoa, ele transcende a imagem de uma pessoa, ou a imagem de um reino, ou de uma identificação histórica. O texto aqui, conforme você vai lendo, ele se preocupa mais com uma ameaça universal de várias nações reunidas, né, reunidas no mundo, e que são identificadas como Gog. Né, e nem mesmo esse exército imenso, esta nação monstruosa, enorme, ela tem o poder de levar uma ameaça para o povo de Deus, né? Porque o Senhor habita no meio desse povo. Então esse relato de Gog aqui, que vai o capítulo 38, o capítulo 39, ele é um relato de um gênero apocalíptico, e não de um gênero, vamos dizer assim, de um gênero profético. Existe uma diferença entre o gênero apocalíptico e o gênero profético. As profecias, elas focalizam mais nas palavras. A profecia, ela focaliza mais no oráculo, né? O profeta, ele anuncia o oráculo como se fosse um advogado de acusação, né? Um advogado de acusação, enquanto que a literatura apocalíptica, ela focaliza mais na visão. A visão é o elemento essencial. E no texto apocalíptico, o profeta, ele é na verdade uma testemunha que está descrevendo a realidade celestial que ele vê. Então existe essa diferença entre o texto apocalíptico e o texto profético. Então, repetindo, o texto profético, ele focaliza, o enfoque é mais nas palavras, e o profeta, ele é um advogado de acusação que está ali fazendo, né, mostrando o que vai acontecer. Enquanto que na visão apocalíptica, né, é focalizado mais na visão, naquela visão transcendental, aquela visão que a pessoa está vivendo aquele momento, né? Um momento onde ele descreve, ele é uma testemunha que está descrevendo aquilo que já está acontecendo no céu, aquilo que já está mostrando no céu. Então essa é a grande diferença. Então, de um modo bem claro, a leitura apocalíptica, ela mostra que apesar das aparências desanimadoras, como nesse texto, um grande exército se reunindo, se formando e etc. e tal, a batalha decisiva já aconteceu no céu. Essa batalha já aconteceu. E a força de Deus, o exército de Deus, ele venceu. Deus, ele tem o governo final e seu reino é triunfante. O seu reino é eterno e já triunfou. Ou seja, já está escrito o final da história. Cristo já venceu essa batalha para cada um de nós aqui, né? Então, essa realidade, ela deve nos consolar, a mim e a você. Eu fiz aqui algumas anotações para não esquecer de comentar com você. Então essa realidade, ela deve nos consolar, né? Deve nos consolar durante o tempo que nós estamos vivendo. Diante de todos os sofrimentos que se aparentam à nossa frente, ela serve como consolo e como exortação para que a gente persevere fielmente no Senhor, tá? Por mais que haja oposição, por mais que haja dificuldade, que a gente persevere fielmente, porque nós já sabemos o final. Gog vai ser derrotado. Essas oposições vão ser derrotadas. Essas dificuldades vão ser derrotadas.
Essas situações e circunstâncias adversas, todas elas, em nome de Jesus, serão derrotadas, porque Cristo já venceu. A história final já está escrita para mim e para você. Então, qualquer que seja o custo do nosso sofrimento, a nossa reação deve ser a obediência, porque a obediência é o único modo de vida que o fiel deve ter diante da esperança do resultado final. Você está me entendendo? Então, se nós confiamos que Cristo já venceu por nós, nós temos que obedecer a palavra. Nós temos que ser fiéis a essa palavra. Por isso que nós fazemos a devocional, porque quando nós lemos um texto desse aqui, que nos mostra a batalha final de Cristo diante de um exército monstruoso, diante de uma situação monstruosa, o texto relata aqui que serão tantos os cadáveres que serão mais de 6 meses para sepultar, serão rios de sangue. E depois de 7 meses, os homens serão nomeados para percorrer o território e ainda vão achar cadáveres, esqueletos que deverão ser enterrados para que a terra não seja contaminada. Ou seja, os animais eles vão se embebedar com o sangue, vão se empaturrar com a carne, os animais que vivem disso. Então você vê que vai ser uma batalha monstruosa. Então, diante de uma visão de uma batalha dessa, isso serve de ânimo para mim e para você. Para que a gente permaneça fiel e faça parte do exército de Deus e não do exército de Gog, que acha que está entrando numa batalha para vencer e na verdade vão entrar numa batalha para serem derrotados, para serem humilhados, né? Então, muito embora nós tenhamos uma vida muitas vezes talvez um pouco confortável para um, menos confortável para outro, o que nós temos que ter em mente é que a nossa obediência a Deus não vai eliminar de jeito nenhum as ameaças, não vai eliminar de jeito nenhum Gog, não vai eliminar de jeito nenhum as adversidades, as circunstâncias, a tribulação, não vai eliminar. A nossa obediência nos faz ficar firmes em meio a essas circunstâncias, em meio a essa tribulação, em meio a essa dificuldade. É isso que eu vejo nestes textos que são extremamente autoexplicativos. Você vai ler e você vai perceber que eles são autoexplicativos. Mas o que eu vejo aqui, além disso, além da autoexplicação desse texto, é essa visão maravilhosa, é essa expectativa maravilhosa, sabe? Essa confiança maravilhosa no Deus que já venceu. Cristo venceu tudo isso quando ele foi para a cruz. E ali na cruz ele morreu para que nos desse a justificação dos nossos pecados, nos desse a paz com Deus, né? Nós temos a paz com Deus, foi restaurada, não temos mais inimizade com Deus, nós temos a paz com Deus. E essa paz com Deus, ela invade os nossos corações, e por causa dessa paz, nós temos a paz de Deus na nossa vida, em meio a toda tribulação, em meio a toda dificuldade, em meio a todos os problemas, porque nós temos uma esperança viva, uma esperança que jamais nos abandonará. Amém? Então você, diante de toda circunstância que você está vivendo, você pode confiar que o Senhor é contigo, porque naquela cruz Ele venceu pela eternidade. Amém? Então que Deus abençoe sua vida, que você tome essa palavra, essas duas palavras aqui, abençoadoras, vale de osso seco e a derrota de Gog, sabe, como esperança viva e verdadeira para que você permaneça fiel. Vale a pena ser fiel. Leia um pouco de Hebreus capítulo 11 e você vai ver de homens e mulheres cuja vida foi marcada pela fidelidade a Deus, onde o texto bíblico relata que o mundo não foi digno da presença deles. Muito embora todo o sofrimento, se mantiveram fiel na expectativa e na esperança da vitória que Cristo já tinha dado para eles. Amém? Deus abençoe sua vida. Se você não é ainda inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, dá um like aí, senta o dedo no joinha aí, tá bom? Acione as notificações para receber os próximos vídeos, tá bom? E que Deus abençoe. E divulgue, por favor, divulgue para os seus amigos, colegas, para os seus canais, para a sua rede social, para que outras pessoas possam ter essa mesma esperança. Então Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Valeu, tchau!